Olá, povo de Deus abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos em Cristo. Nesta manhã de domingo, estamos aqui para mais uma aula da nossa abençoada Escola Bíblica da Família. Todos os membros do Ministério da Assembleia de Deus, do Ministério de Toronto em Bragança, a paz do Senhor, aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Temos aqui mais uma oportunidade de podermos juntos crescermos um pouco mais no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Queridos, gostaria de fazer menção da Escola Bíblica da Família, do Ministério de Toronto em Bragança. Temos a visão, temos o objetivo de poder levar a bandeira do Evangelho, o conhecimento da palavra, no sentido de podermos alicerçar as famílias cristãs na fé, no conhecimento da palavra de Deus, para que dessa forma nós possamos vencer as grandes batalhas que o povo de Deus trava no que diz respeito a lidar com o atual sistema que o mundo caminha. Portanto, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essa manhã nós estaremos estudando mais um assunto, um assunto de grande importância para a nossa vida enquanto cristãos. O assunto que trago a cada um de vocês nesta manhã é: quem domina a sua mente? Vamos falar um pouco da mente, que diz respeito ao contexto bíblico. Amém? Não vamos entrar em questão científica, tá? Nós vamos falar o que é a mente, por que nós devemos guardar nossa mente, como podemos fazer isso e entender, podermos discernir se é Cristo que está dominando a nossa mente ou se é alguma outra coisa, forma de pensar, através de ideologias, de filosofias, e através desta palavra de hoje a gente vai poder fazer essa avaliação. Cabe a nós examinarmos a nós mesmos, tá? Fazer uma reflexão introspectiva, dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos, para que dessa forma possamos estar caminhando, nessa nossa jornada de fé em conformidade com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para o seu povo. Quem domina a sua mente? Texto áureo da nossa lição de hoje, nesta aula, está em Filipenses 2 e versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Algo aqui bem relevante para a nossa vida, enquanto cristãos, enquanto discípulos do Senhor Jesus, é de que o sentimento que deve
permanecer e ser nutrido, alimentado em cada um de nós deve ser o mesmo que havia em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada além disso. O mesmo sentimento. O que há de semelhança no que Jesus pensava, sentia, a maneira como ele agia, assim deve estar em cada um de nós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Paulo menciona que deve ser o mesmo sentimento que havia em Cristo, nós entendemos que Cristo é o modelo para a nossa vida cristã. Então, esse modelo deve ser perseguido. Essa forma de pensar, de agir, de sentir, deve ser alcançada, deve ser trabalhada através de cada um de nós. Então, Cristo é o modelo para que nós possamos caminhar, para que nós possamos manifestar os nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos sentimentos em conformidade com aquilo que Jesus foi, no que diz respeito à sua passagem terrena, e o que ele continua sendo hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ok? A verdade que nós devemos praticar, né, tem uma verdade, um ponto, né, principal que nós devemos guardar em nossos corações, no que diz respeito a esse estudo de hoje, é que há uma verdade a ser praticada. E essa verdade, ela precisa estar inserida em nossos corações. E diz assim essa verdade: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que nos permite a aprender, desejar, pensar e agir. Então observe que mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto. Você observa aqui que para que nós tenhamos como resultado a aprendizagem, o desejo, né, de realizar algo, a forma de pensar e as nossas ações dependem da transformação da nossa mente. Isso ocorre no intelecto, a transformação. A nossa capacidade de aprender e desejar, pensar e agir, ela vai partir da transformação do nosso intelecto, a transformação da nossa mente, né? O aperfeiçoamento da nossa mentalidade. Então, você observa que a transformação ela tem que acontecer primeiro na mente, tá? Para que assim, a partir de então, nós possamos manifestar, né, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, através dos nossos sentimentos, aquilo que está acontecendo no nosso interior, no mais profundo do nosso ser. Outro ponto importante que eu gostaria de mencionar aqui no início dessa aula é que a fé cristã, ela não é irracional. Ela é uma fé
racional. A fé, ela deve ser executada de forma equilibrada. A nossa mente não pode se manifestar no que diz respeito à fé de maneira irracional, né? Isso é loucura, fazer dessa forma é loucura. Em Mateus, no capítulo 4, do versículo 5 ao 7, lá na tentação que o diabo imprimiu contra Jesus no deserto, o texto diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem e não tropeces em alguma pedra. Você observa que o diabo, ele usou de forma distorcida a palavra de Deus, embora estivesse mencionando uma verdade, que realmente estava escrito e está escrito isso, né? O salmista, ele traz essa verdade, né? De que Deus, ele dá ordem aos seus anjos para guardar. Então ele usa a palavra de Deus ela é a verdade, mas por trás dessa verdade há um engano, há uma mentira, porque o diabo, ele trabalha, ele age com base no engano, na mentira. Foi assim que ele fez com Eva, né? E consequentemente, né, aquela ação, aquela investida sobre a vida do primeiro casal, através do engano, fundamentada na mentira, fez com que Adão e Eva caíssem e desobedecessem às ordens de Deus, aos princípios que Deus havia estabelecido. Com Jesus não foi diferente. O diabo tentou, fundamentado na mentira, no engano, também derrubar Jesus, né? Derrubar Jesus não só no sentido moral, espiritual, mas literalmente. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. E não tropeces em alguma pedra. Mas Jesus, atento, discernindo que havia ali uma inversão, uma distorção, um engano, ele diz: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus combate a tentação, a mentira, o engano com a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade. O próprio Senhor Jesus disse isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade aqui é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que nos livra do pecado, nos livra da mentira, nos livra da queda, nos livra da condenação eterna, nos livra do juízo do grande trono branco que vai acontecer quando Deus, como juiz, há de julgar a todos aqueles que rejeitaram seu sacrifício, rejeitaram obedecer, rejeitaram se sujeitar ao Senhor.
Então, queridos, nós precisamos termos cuidado, porque a nossa fé não pode ser louca, embora tenha que ser sobrenatural. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É verdade que a fé nos leva a sair da dimensão material, física, desse mundo terreno e nos transporta para uma dimensão sobrenatural. A fé verdadeiramente nos leva a crer no impossível, naquilo que está além da nossa possibilidade, da nossa capacidade humana, da nossa mente limitada, a mente humana, a mente natural do homem. Mas quando o homem ele é movido por fé e ele tem uma mente como a mente de Cristo, ele alcança o sobrenatural de Deus de forma equilibrada, racional. Um exemplo prático para quem dirige. Você dirige, você precisa chegar rapidamente, digamos até uma cidade próxima aqui da nossa cidade, mas você precisa chegar rápido e você sai e desenvolve uma velocidade além da permitida. Você transgride o código de trânsito, as leis que limitam, que equilibram. E você sai com aquele sentimento, eu tenho fé que eu vou chegar lá. Ou você tem fé que você tem uma mãe que ora por você e que você pode ultrapassar os limites, porque nada vai acontecer com você. Ou você que é cristão, que crê na palavra de Deus e acha que porque Deus tem promessa na sua vida, que você pode extrapolar, que você pode ir além dos limites. Você pode avaliar uma situação de forma irracional, que nada vai acontecer, você está enganado. Jesus foi claro que nós não devemos manifestar nossa fé de forma irresponsável. Nós não podemos manifestar nossa fé de maneira irracional. Deve ser equilibrado. Jesus nos deu o exemplo disso. O diabo disse, se tu és o Filho de Deus, te lança daqui abaixo, porque está escrito. Tem uma palavra escrita ao teu respeito. Tem uma palavra escrita ao teu respeito que Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Mas Jesus foi tremendo. Ele, a própria palavra do Deus vivo, e conhecendo as Escrituras, ele disse, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Avançando, nós temos aqui o texto bíblico base da nossa lição. E nós encontramos em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 9, que diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, confortará os vossos corações, ou guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, alguma forma de elogio, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Que a palavra do apóstolo Paulo, direcionada à igreja dos Filipenses, igreja de Filipos, tá? Isso é uma palavra, uma carta de Paulo, uma epístola direcionada à igreja, tá? Aos cristãos de Filipos. Ok, irmãos? Então, temos aqui o texto bíblico em classe, tá? É o nosso texto base da nossa lição de hoje. Como objetivo geral, essa lição ela tem como propósito, como objetivo geral a ser alcançado, mostrar a todos os seguidores de Cristo que nós devemos ter a mente de Cristo. Isso é capaz, né? Isso é possível. É possível que nós, seres humanos, sujeitos às fraquezas, às debilidades do homem, será que é possível que nós tenhamos a mente de Cristo? O que você acha? É possível que eu, você, que fraquejamos em alguns momentos, no que diz respeito a ceder o pecado, a desobedecer a Cristo, a fraquejar nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, será que é possível ter a mente de Cristo? Você pode, de repente, ter alguma dúvida que passeia, né, pela sua mente, dizer, pastor, não é possível, eu acho que não é possível. É muito complicado isso, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas nós não podemos nos esquecer e nem ignorar, né, de forma arrogante, né, de que Jesus se encarnou. Jesus se fez homem. E Jesus vivenciou todas as formas de tentação que eu e você enfrentamos na nossa vida. Jesus se entristeceu. Jesus teve fome. Jesus, ele foi tentado em todas as esferas da vida. Mas a Bíblia é clara em dizer que ele não pecou. Em todas essas coisas, em toda a sua trajetória terrena, né, ele não falhou, ele não pecou. Então, Jesus era Deus, continua sendo Deus, mas também é homem. Jesus caminhou aqui como homem, passou por tudo isso. Então, é possível que tenhamos a mente de Cristo? É possível partindo do seguinte ponto. Nascemos de novo já? Se nascemos de novo, se você já nasceu de novo, você pode ter a mente de Cristo. Porque aquele que nasceu de novo,
recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aquele que nasceu de novo nasce por conta de uma decisão de se converter a Cristo. Parte do ponto de uma atitude radical de abandonar as práticas mundanas, pecaminosas e passar a viver uma nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus ele nos chama, né, através do sacrifício de Cristo, para vivermos uma nova vida. Uma nova vida. E nós somos renovados. E Jesus ele traz essa verdade, dizendo que isso é um novo nascimento. E Jesus disse a Nicodemos, um mestre da lei, que era necessário o homem nascer de novo. Mas não é um nascimento, Jesus dizendo a Nicodemos, que o homem retornaria ao ventre de sua mãe e nasceria uma outra vez. Não, era um nascimento espiritual. Um nascimento espiritual. Então, se você é uma pessoa nascida de novo, você é capaz de ter a mente de Cristo. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava em Cristo também está em você. O mesmo Espírito que conduzia a Jesus, que ensinava a Jesus, que dava capacidade para que Jesus discernisse o coração dos homens, a fala dos homens, a mente dos homens, esse mesmo Espírito está naquele que nasceu de novo. Então, a nossa aula, o nosso estudo, traz como propósito a reflexão introspectiva acerca das nossas atitudes, das nossas decisões e da maneira de viver daqueles que se acham e se consideram discípulos do Mestre Jesus. Agora a pergunta é: você tem realmente o Senhor Jesus como Senhor do seu pensamento? Senhor da sua mente? Você pode testificar que Jesus tem domínio da sua mente? A sua mente é dominada pelo Senhor? Quem domina a sua mente no atual momento da sua vida? Como é que você pode discernir se quem está no controle da tua mente é Jesus ou é o maior inimigo do homem e de Deus, o diabo? Porque não existe uma terceira opção. Não há uma terceira opção. Não há um meio termo. Ou é Deus que controla a minha mente, ou é Deus que controla a sua mente, ou é o diabo. Por que digo isso? Digo com base nas Escrituras. Paulo, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo.
Então o diabo, ele cega o entendimento. O diabo, ele através do engano, da mentira, ele cega o entendimento. E ele pode usar uma verdade camuflada pela mentira para poder cegar o entendimento. O diabo pode usar a verdade de Deus, distorcê-la, para poder te enganar. Mas se você tem a mente de Cristo, você vai discernir e não vai ser enganado, não vai ser seduzido pela mentira como foi Eva. Queridos, a carta aos Filipenses, ela é conhecida como uma carta da alegria. E foi uma carta em que Paulo enviou a esses cristãos da igreja de Filipos, que foi uma igreja que amadureceu rapidamente, porque se submeteu às ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que não tinha problemas doutrinários de forma aguda, né? Os problemas que haviam eram muito distantes e fazia parte, né? Fazia parte do viver humano, como nós temos, né? As nossas dificuldades, as nossas debilidades hoje em dia de relacionamento e coisa e tal. Então não foi uma carta para tratar problemas doutrinários, não. Foi uma carta para que Paulo manifestasse o carinho, a alegria e o amor que ele sentia por essa igreja, por esses crentes, por esses cristãos. Não foi uma carta com propósito terapêutico de levar cura espiritual, não. Foi uma carta preventiva. Foi uma carta preventiva. É uma carta com o objetivo de prevenir. É melhor, tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. No meu caso agora aqui do caso atual, né, que a gente está vivendo, esse cenário pandêmico, coronavírus, é melhor prevenir, é melhor usar máscara, é melhor estar com álcool gel para estar higienizando as mãos, é melhor ficar em casa e sair se for necessário. Não devemos nos posicionar de forma irresponsável em meio a essa situação. É justamente isso que Paulo queria passar para aquela igreja. Estou prevenindo vocês, né? Algumas palavras, né, que caminharam para o lado teológico aconteceram de forma, podemos dizer assim, para dar um entendimento, casual, né? Casual, não que houvesse uma situação, não que houvesse uma intriga, não que houvesse uma contenda, não que houvesse prostituição acontecendo naquela igreja, mas ele, como era zeloso, né, ele manifesta aqui uma palavra preventiva. Ok? Vamos em frente. Vamos em frente. A Bíblia sobre a mente. O que a Bíblia fala sobre a mente? Como a mente é mencionada no contexto bíblico. Há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para definir mente e seus derivados. A Bíblia, ela menciona
a mente como uma faculdade psicológica, né? O Novo Testamento emprega o termo nous, tá? De amplo significado para definir mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Então, a Bíblia, o contexto bíblico, ele traz o entendimento da mente como uma faculdade psicológica, falando da psique, da alma, né? Da parte imaterial. Mas também, a Bíblia fala da mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia, nesse caso, é de disposição e de atitude tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Como positivo também, como diz Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, dizendo: armai-vos também vós com este pensamento. Assim, ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Você tem pensado como Cristo? Você tem pensado como Cristo? Se Cristo domina a sua mente, você tem pensado como Cristo. Agora, se você não tem pensado como Cristo, Cristo não domina a sua mente. É simples. É simples. Observe aqui que Paulo, em Romanos 7, 25, ele diz assim, ó: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Preste bem atenção. Paulo diz que com a mente, ele é escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Olha só, o apóstolo Paulo está se referindo aqui, neste versículo de Romanos 7, 25, ao seu eu regenerado em contraste com a carne, sem o controle do Espírito Santo, sem o controle da palavra de Deus, sem o controle de Cristo. Então a gente observa aqui e entende que o cristão, ele trava uma guerra. Uma guerra. Porque, como Paulo diz, aquele que tem a mente de Cristo, ele é escravo da lei de Deus, porque ele se sujeita a Deus. Ele se submete ao senhorio de Cristo. E desta feita, ele decide, através do seu pensamento, através da sua forma de sentir e da sua vontade, da sua forma de agir, a se submeter ao senhorio do Senhor Jesus, a se sujeitar, a obedecer a palavra de Deus com a mente. Mas, se nós não permitirmos que o Senhor domine a nossa mente, nós seremos escravos de quê? Da lei do pecado. E a lei do pecado traz o quê? Morte. Morte espiritual e futuramente morte física e eterna. A lei do pecado é a morte. Foi isso que Deus, ao introduzir, Adão e Eva lá no paraíso, tinha como princípio para que eles obedecessem, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que assim o fizessem, eles morreriam. Exatamente. Naquele dia que eles desobedeceram a Deus, eles cometeram o quê? Pecado.
E a sentença, a punição de Deus para eles era o quê? A morte. Eles morreram espiritualmente naquele dia. Eles perderam a comunhão com Deus naquele dia. Futuramente vieram a morrer fisicamente. Né? Porque o pecado, ele traz morte. A Bíblia diz que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E é por isso que nós precisamos, por meio da fé, receber na nossa mente o sacrifício de Cristo, que salva, que livra, que redime e que perdoa o homem de todos os seus pecados. Se você não tiver uma mente de Cristo, você não compreenderá essas coisas. Se você não tiver a mente de Cristo, você de forma ignorante e arrogante, você vai julgar alguém que tinha uma vida desregrada, uma vida de pecado, uma vida de práticas abomináveis, de prostituição, de engano, de mentira, de desonestidades, e agora você vê que essa pessoa passou a ter um comportamento diferenciado. Essa pessoa anteriormente, na sua vida pregressa, era um cachaceiro, era uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que maltratava a sua família, que era infiel. Aí você agora vê ela caminhando para a casa do Senhor, falando acerca das Escrituras, falando diferente. Você testifica isso que ela está falando diferente. Mas você, de forma ignorante e arrogante, você julga essa pessoa, dizendo que ela não é digna daquela vida, que ela está mentindo, que aquilo não é verdade, que aquilo é só capa. Quem você pensa que é para julgar as pessoas? Se Cristo morreu pelos doentes. A Bíblia diz que não precisa de médicos sãos, mas os doentes, e Jesus veio para os doentes. Se você se considera uma pessoa acima de qualquer outra, porque você se julga bom, porque você olha para você mesmo e diz, eu sou o cara. Não foi você que morreu por todos os homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Jesus. Então, quem não tem a mente de Cristo não entende a transformação que ocorre na vida de um ex-ladrão, de um ex-homicida. As pessoas, por não terem a mente de Cristo, criticam, sentenciam, condenam um assassino que se redimiu. Porque você vai olhar só para o passado dele, para a história dele. A história dele vai marcá-lo para sempre. Para sempre. Porque o homem, povo de Deus e amigos que me acompanham aqui nessa manhã, o homem ele é perverso no seu coração. O homem é perverso. Por que você acha que quando Deus mandou o profeta ir até Davi e dizer para Davi que ele tinha que escolher 3 situações para que Deus pudesse puni-lo, ele disse, não caia eu nas mãos dos homens, mas caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas, grandes são as suas misericórdias. Olha o cara, mente de Cristo. Davi tinha a mente de Cristo. Embora Davi foi um homem que cometeu algumas atrocidades,
como aproveitar-se do estado, da posição de rei e tomar para si uma mulher que não era dele, Batseba. Era a mulher de um soldado chamado Urias, de um soldado de Davi, fiel. Davi toma a mulher desse homem, essa mulher engravida de Davi, e Davi, para esconder o seu pecado, para esconder toda aquela trama, Davi manda assassinar Urias, porque manda que o general de batalha o coloque na linha de frente e seja abandonado para morrer. Davi fez isso. Aí você pergunta, mas pastor, Davi tinha a mente de Cristo e fez isso? Pois é, porque ele não vigiou. O fato de você ter a mente de Cristo não significa que você não pode cair. É por isso que você tem que guardar a sua mente em todo o tempo. Você precisa proteger a sua mente. Para que você mantenha a sua mente como a mente de Cristo, você precisa trabalhar para isso. Você precisa obedecer, você precisa se submeter a Deus, você precisa vigiar, você precisa se desviar da aparência do mal. E Davi não fez isso. Mas ele teve condições de rejeitar a tentação? Teve. Porque do pátio do palácio onde ele estava, para onde estava a mulher quando ele a viu, até que ela chegasse até a ele, teve tempo e sobra para ele resistir à tentação e não ceder ao pecado. Mas Davi se arrependeu depois, se arrependeu futuramente e teve a sua punição. Deus o puniu, Deus o perdoou e não tirou de Davi o título de homem segundo o coração de Deus. A tua mente ela pode ser endurecida. A tua mente ela pode ser cegada. Paulo disse, o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então, por um momento, eu posso me tornar uma pessoa incrédula, você, por não vigiar, por abandonar os princípios divinos. Então, gente, não somos nós que devemos fazer esse papel de sentenciar as pessoas, de julgar as pessoas. Se você faz isso, você não tem a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo sabe que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus regenera o homem. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos em frente. A Bíblia também traz a definição de mente como espírito. Em alguns lugares, em algumas passagens bíblicas, você vai ver as escrituras falando da mente como forma de pensar, como espírito e como coração também. Se você tem a mente de Cristo, olha como você age, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas 6:1. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Olha o espírito com que nós devemos encaminhar aquele que praticar alguma ofensa, com espírito de mansidão, ou seja, um espírito manso. Não um espírito violento.
Espírito aqui está falando do o estado que deve mover a pessoa naquele momento. O espírito de mansidão. Isso está relacionado à transformação da mente. Isso está relacionado no que diz respeito a ter uma mente cristã. Uma mente que pensa como Cristo. Então eu devo conduzir essa pessoa com espírito de mansidão. Olha, o substantivo grego pneuma, trazido geralmente por espírito, é usado ainda de forma metafórica como de ser, atitude, forma de pensar. Então, nesse versículo 1 de Gálatas 6, Paulo ele diz: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, que têm a mente de Cristo, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Conduz essa pessoa com espírito manso, como Jesus era manso. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. É uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como a pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Observe isso. Em Números 13, nós temos o registro de quando os espias que foram enviados à terra prometida para observar a terra retornaram até Moisés. E 10 dos 12 que foram enviados deram um relatório negativo. Embora tenham dito que a terra era boa, como Deus havia falado e tudo mais, mas eles disseram que na terra havia gigantes, homens de alto porte, estatura altíssima, casas grandes, e que eles não tinham condições de conquistar aquela terra, porque eles teriam que expulsar os gigantes da terra. Olha só o que eles conceberam na mente deles, a incapacidade, a impossibilidade de conquistar aquilo que Deus já havia dado a eles. Deus disse que levaria o seu povo, tiraria o seu povo do Egito, da casa da escravidão, e levaria eles a uma terra boa, que mana leite e mel. Era a promessa do Senhor. Mas eles desacreditaram na palavra. Olha, observe. Eles creram anteriormente que Deus tinha uma terra boa. E obedeceram, vieram, saíram do Egito. Mas quando se depararam com as circunstâncias adversas da vida, o Deus deste século cegou o entendimento deles. Olha aí. Isso pode acontecer com vocês, pode acontecer comigo, se a gente não vigiar. Contudo, gente, havia 2 ali daqueles príncipes que foram enviados à terra, foram 12. 10 deram um parecer contrário, desanimador. Mas 2, que eram chamados de Josué e Caleb, disseram: a terra é realmente boa e nós poderemos conquistar a terra. Aqueles gigantes serão o nosso pão e nós os engoliremos. Olha a fé desses homens. Não era uma fé irracional, não. Não pense isso aí. Era uma fé racional. Por quê? Porque eles estavam baseados na promessa, na palavra que o Senhor havia dito sobre a terra. A terra mana leite e mel, e a terra é de vocês. Entrem nela e tomem posse. Só que o relatório dos 10, de forma negativa, derreteu o coração do povo e o povo temeu. Mas o que moveu Caleb e Josué foi um espírito de guerreiro, um espírito valente. Olha o pensamento dele. Nós vamos engoli-los, nós vamos devorá-los, nós vamos conquistar a terra que Deus nos prometeu. Gente, crer contra o impossível. Olha, Abraão, velho, avançado em idade, Sara,
não menstruava mais, havia cessado o costume, velha. Mas Abraão creu que Deus daria um filho. Ele creu. Embora tenha vacilado, mas ele creu. Vacilou por um momento, mas creu na promessa. Abraão, quando Deus pediu Isaque no monte para ser sacrificado, olha só a mente desse camarada. Ele chega ao pé do monte com os servos e diz: fiquem aqui, porque eu subirei mais um menino para adorar o Senhor, mas nós retornaremos. Como que ele vai retornar se ele vai subir para sacrificar o filho? Como ele vai retornar com Isaque se ele sabe que Deus pediu Isaque como sacrifício? E ele vai ter que imolar o menino. Ele vai ter que matar o menino. Isso é uma mente cristã, minha gente. Uma mente que não está limitada ao plano terreno, mas ao sobrenatural. Abraão sabia, tinha certeza, a convicção que ainda que ele matasse o filho e entregasse como sacrifício a Deus, Deus era poderoso para mudar a situação, reverter a história. Quem age dessa forma tem uma mente cristã. Então, o espírito que moveu Caleb aqui foi um espírito de guerreiro, um espírito valente. Ele disse a si mesmo: olha, a terra é boa, mana leite e mel, nós vamos conquistar, subamos animosamente e conquistemos a terra. O espírito que moveu Caleb foi um espírito de coragem. De coragem. Quem tem uma mente de Cristo, ou quem tem a mente de Cristo, pensa dessa forma, age dessa forma, exercita a sua fé dessa maneira. Também a Bíblia nos apresenta a mente como coração. O coração aparece em toda a Bíblia como o centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e volitiva. É a fonte de vários sentimentos e afeições, como alegria e tristeza. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos. Mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Esse sentido aparece também no Antigo Testamento. Provérbios 4, 23, que diz assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o coração. Como é que você pode guardar o coração? Como é que você pode guardar a tua mente? Simples. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só a palavra de Deus pode te guardar e te livrar do pecado. Te livrar da destruição. Te livrar de uma vida derrotada, fracassada. Te livrar de uma vida sem perspectiva do futuro. Quem não tem a mente de Cristo não tem futuro. Quem não tem a mente de Cristo não tem futuro. Porque ele não tem esperança, ele não tem fé. O futuro dele não existe para ele, porque ele não vê possibilidade para isso. Mas quem tem a mente de Cristo vislumbra um futuro e sabe que Deus tem esse futuro de vitória, um futuro promissor. Em Deuteronômio 8, gostaria de mencionar esse texto aqui, que nós estamos tratando aqui de mente como o coração, né?
Então, em Deuteronômio, capítulo 8, nós percebemos no versículo 2 e 3, Deus procurando tratar o povo em relação ao seu coração. O povo de Deus que estava no deserto, que havia sido retirado de um período de 430 anos de escravidão no Egito. Então, Deus ele provou o seu povo no deserto. E aqui, especificamente, nessa passagem de Deuteronômio 8, 2 e 3, diz assim, olha. E te recordareis, ou seja, Deus está dizendo para o povo, tu vai te lembrar, povo meu, vocês vão se lembrar. Te recordareis de todos os caminhos que o Senhor Jeová, teu Deus, te fez percorrer durante esses 40 anos pelo deserto, humilhando-te e experimentando-te, a fim de saber o que havia em vosso coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te fez passar fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecestes, mas para te fazer saber que nem só de pão viverá o homem, mas viverá somente daquilo que procede da boca de Deus, o Senhor Jeová. Olha aí. Deus permitiu que o povo passasse fome. Deus permitiu que inimigos tocassem no povo, fossem humilhados. Para quê? Para saber o que havia no coração do povo. Se o povo ia ou não ia obedecer ao Senhor. Pastor, mas Deus não é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Como Deus permitiu isso para poder saber se o povo ia enganá-lo? A questão é, queridos, que Deus sabia. Só que Deus permitiu isso para que o povo entendesse e conhecesse o que havia de fato no seu coração. Deus sabia que eles eram desobedientes, que eles iam murmurar, que eles iam querer voltar para o Egito. Mas Deus permitia para o próprio povo conhecer o seu coração, porque às vezes você não conhece. Às vezes você não conhece o seu coração. Você pensa que aquilo que está na tua mente, que está nos teus sentimentos, na tua vontade, você pensa que aquilo vem de Deus, mas não vem. Às vezes você, de forma precipitada, você toma algumas decisões na sua vida, você tem um comportamento que você pensa que aquilo é correto. Você pensa que vem de Deus para a sua vida e não é. Às vezes algo é apresentado para você como sendo bom e você pensa que é. Você se submete, você faz, você pensa, você elabora, você planeja, você projeta e faz. Porque você julga que é bom. Às vezes as pessoas são enganadas pelo sentimento. Ah, meu coração sente assim, então eu vou fazer. Eu perdi o amor pela minha família, pelo meu casamento. Não amo mais o meu marido, não amo mais a minha esposa. Vou me divorciar. A gente não bate mais. Acabou a química. Você pensa que esse sentimento é de Deus, não é. É porque você não tem a mente de Cristo. A mente de Cristo te faz ter pensamentos loucos que afrontam a santidade de Deus, que andam na contramão da palavra de Deus, dos princípios estabelecidos por Deus. Porque você não tem a mente de Cristo. Você quer abandonar
seu casamento, você toma decisão de forma precipitada. Nós precisamos termos muito cuidado com aquilo que sentimos. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Deus conhece. Só Deus conhece. Deus conhece teu coração. A Bíblia diz que Deus revela o profundo e o escondido. Com Ele mora a luz e Ele conhece quem está em trevas. Então você, muitas vezes, é levado por pensamentos, por sentimentos enganosos. Você pensa que é de Deus, mas não é. A serpente veio até Eva e disse, olha, vocês não vão morrer não. Não é verdade que vocês vão morrer se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha aí. O diabo, queridos, ele trabalha na nossa mente primeiramente com a imagem. Com a imagem. Ele te apresenta algo maravilhoso, sublime, fantástico, prazeroso, valioso. Aí depois ele te derruba com engano. Foi assim, te apresentou o fruto para Eva. E a Bíblia diz que o fruto era agradável à vista. Árvore boa para se comer e para dar entendimento. E Eva foi despertada por algo que eu e você temos e que precisa ser controlado por Deus. Orgulho, altivez, jactância, vaidade. Tudo isso foi despertado em Eva. E eles eram, até então, perfeitos, sem pecado. Mas erraram, falharam, desobedeceram. Foi despertado um sentimento dela, assim como o diabo fez com Jesus. Lá na tentação também o diabo transportou Jesus a um monte, mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse, todos esses reinos e a glória deles me pertence, foi-me dado, e eu te darei se tu prostrado me adorares. Jesus disse, sai, Satanás, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Olha só o que o diabo queria fazer com Jesus. Mas Jesus sabia todas as coisas. Ele apresenta, ele tenta atingir a mente. A mente é uma terra, querido. Uma terra que você precisa conquistá-la por dentro todos os dias da sua vida. A mente é como uma terra. E o diabo, ele quer dominar essa terra. Agora, você que vai determinar o que manda na tua mente, o que controla a tua mente, o que domina a tua mente, Deus ou o diabo. Aquilo que for semeado ali é o que vai nascer. Se você permitir que o diabo semeie discórdia na tua mente, é o que vai acontecer. A tua mente vai transmitir isso para as tuas emoções, para a tua volição, para a tua vontade. Então, o diabo ele trabalha com base no engano. Tenha cuidado, guarde a sua mente. Utilize o capacete da salvação que vai guardar a tua mente. Assim como Paulo ele teme, e ele diz assim mesmo para os filipenses, assim como a serpente enganou Eva, eu temo que aconteça isso com vocês. Por quê?
Porque o homem está sujeito a falhar, está sujeito a cair. Eu quero concluir esta palavra de hoje, voltando aqui para o texto bíblico, base da nossa lição. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos, um sentimento de alegria profunda. Então Paulo está dizendo assim, olha, quem tem a mente de Cristo deve ter alegria profunda. Por que deve ter alegria profunda? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, queridos. E ele diz sempre, ou seja, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, quem tem a mente de Cristo precisa ser nutrido, precisa ser movido por uma alegria profunda. E essa alegria deve ser no Senhor. Regozijai-vos vem como um imperativo, é um dever do cristão ser profundamente alegre, ter profunda alegria. Então ele diz, regozijai-vos sempre, ou seja, de forma constante, acima de qualquer circunstância. A alegria do cristão que tem a mente de Cristo não depende das circunstâncias à sua volta. Não depende de circunstâncias favoráveis. Você pode até se decepcionar com os homens, se frustrar, sentir uma tristeza por algo que você não conseguiu alcançar, que você perdeu, mas Deus não decepciona ninguém. Então essa alegria em Deus, essa alegria no Senhor deve ser constante na nossa vida. Essa alegria, ela só é verdadeira, só é real, só é plena se for no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o fundamento. O Senhor é o fundamento. A Bíblia diz que não podemos pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da nossa vida cristã é Cristo e não outras coisas. Muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam no Senhor, acreditam na cruz, no sacrifício, mas não são dominadas na sua mente pelo Senhor. Não é. O que conduz a sua vida são outras coisas, são coisas mundanas. Você profere o nome de Deus, mas o que rege a tua mente, o que rege as tuas ações, o que rege os teus sentimentos, são coisas relacionadas ao mundo. E Paulo escreve em Romanos 12, dizendo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso que haja uma transformação na minha mente. Se eu sou cristão, o Senhor deve controlar a minha mente, deve dominar a minha mente, porque a partir daquilo que eu penso, é que a minha mente ela vai reproduzir nas minhas ações, nos meus desejos, nas minhas emoções, na minha vontade. Então você precisa cuidar disso. Você precisa ser uma pessoa que vivencia a alegria no Senhor em todos os momentos. A alegria tem que ser no Senhor. E não em uma situação que está difícil, então a tristeza tomou conta de você. Ah, pastor, mas e aí eu não tenho se eu sentir tristeza, eu estou pecando? Não. Porque isso faz parte da nossa vida. Mas aquele que, embora se entristeça com as circunstâncias dessa vida, mas a alegria no Senhor suplanta aquilo ali. Aí, o que acontece? O choro, a tristeza, pode durar uma noite toda na tua vida. Mas a alegria do Senhor na tua vida vem pela manhã. Por quê? Porque a tua mente não vai se prender nas circunstâncias que não deram certo, mas na esperança que você tem em um Deus poderoso que pode mudar a tua história. E aí o apóstolo Paulo diz, outra vez digo, olha como é importante a alegria profunda no Senhor. Ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele está trazendo de volta o ponto principal aqui.
chamando de volta ao ponto importante. Está dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Equidade é aquilo que é bem, é o bem, é a benignidade. A tua benignidade tem que ser manifesta, tem que ser transparente. A todos os homens, perto está o Senhor. Em outra versão bíblica diz moderação. Você precisa ser moderado, você precisa ser equilibrado. E isso parte de uma mente controlada pelo Senhor, dominada pelo Senhor. Olha a importância de ser moderado. Olha a importância de praticar a equidade, de manifestar essa virtude diante de todos os homens. Por quê? Porque o Senhor está perto. E perto aqui eu vou para 2 pontos. Perto está o Senhor da sua vinda, para arrebatar a sua noiva, a sua esposa, a sua igreja. Desculpa. E perto está o Senhor no sentido da sua presença a todo tempo, observando os homens, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre justos e injustos. Então nada se esconde dos olhos do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de prestar contas. Então, essa moderação minha, esse meu comportamento cristão, esse meu comportamento que é gerado por uma mente dominada por Cristo, deve ser notório a todos os homens. Jesus disse a si mesmo, vocês são a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí no versículo 6 de Filipenses 4, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Olha aí, quem tem a mente de Cristo não se inquieta, não se perturba, não é dominado pela ansiedade, não é dominado pelo medo, como ministrei há 2 domingos. Né? Antes, todas as perturbações, as angústias, as turbações da vida devem ser apresentadas, devem ser postas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. Olha aí, gente. Antes a perturbação, a inquietação deve ser apresentada perante o Senhor, através das nossas petições, com oração e súplicas, com ação de graças. Aí olha o resultado disso. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha isso. Quem tem a mente de Cristo, embora atribulado, embora tenha angústias, embora tenha dificuldades, goza de paz. Goza de paz. Pastor, isso não é possível. É assim. Jesus, ele é o príncipe da paz. E Jesus disse a si mesmo, tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aí, Jesus dizendo, tenham paz, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aí Jesus disse assim, em relação à paz, ele disse assim, que no mundo tem uma paz, mas a paz que ele dá é superior. Ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá. Você está buscando paz em algo que não pode gerar paz na tua vida. O mundo jaz no maligno.
Jesus disse, eu não dou a paz como o mundo a dá. A paz que Jesus nos dá é uma paz interior, uma paz que vem de dentro. Não adianta ter uma aparente paz em nossa volta e não ter paz de espírito, paz interior. Quantos homens ricos gozam de segurança, ninguém chega perto, tem dinheiro, não falta nada, mas toma remédio tarja preta para dormir, vive depressivo, não descansa, não goza dos bens que tem, porque não tem paz na sua alma. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meu irmão, se você tiver essas virtudes na tua vida, a justiça, a retidão, a paz, a alegria, tua vida está acima de qualquer coisa. Ainda que falte o material, ainda que falte alguma coisa, ainda que você não conquiste alguma coisa, mas se você tiver essas virtudes na tua vida. Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deus nunca faltará com você nas situações da tua vida. Nunca deixará que falte o favor, a graça dele na tua vida. Para concluir, versículo 8. Olha quem tem a mente dominada por Cristo. Tá? Quem domina mesmo a sua mente? Você já se examinou aí ao longo dessa mensagem? Será que Deus está no controle? Quem está no controle? Hein? Veja só no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só. Quem tem a mente de Cristo, olha no que ele pensa. No que é verdadeiro, ou seja, a mentira não acha uma porta aberta numa mente que pensa em coisas verdadeiras. Tudo que é honesto. Tá difícil hoje, né? Tá difícil. Muitas pessoas não têm manifestado a honestidade porque tá difícil, né? Todo mundo está se corrompendo. Desde aqui da base da pirâmide até o topo. Às vezes se fala dos políticos corruptos, mas aqui embaixo o eleitor é tão corrupto quanto o político. Né? Então, complicado. Mas é o que a Bíblia diz, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso modelo. Tá? Então, a minha mente controlada por Deus, ela tem pensamentos verdadeiros, ou seja, a mentira que Satanás produz não vai prevalecer na minha vida, na sua vida. O diabo é o pai da mentira. A única coisa que Deus atribui ao diabo é que ele é o pai da mentira. Só isso que ele criou, o resto mais nada. Esse mentiroso que engana muita gente. Engana muita gente, cega o entendimento. Então, tudo que é honesto, tudo que é justo, a justiça precisa ser notória na vida daquele que tem a mente de Cristo. Tudo que é puro, ou seja, impureza não entra numa mente pura. Você precisa guardar, né? Você precisa guardar a sua mente. Você tem aí, talvez, se envolvido com pornografia. Isso é impureza. Quem tem a mente de Cristo não se deixa levar pela pornografia, pela prostituição.
né? Pelo adultério, pela infidelidade conjugal, pelo engano, pela mentira, pelas maquinações. Tudo que é amável, né? Tudo que é digno de ser amado, isso pensai. Então não ame a mentira, não ame a corrupção, não ame a discórdia, não ame o abandono da família, não ame a infidelidade, não ame essas coisas que aborrecem a Deus. Tudo que é de boa fama, tudo que é digno de ser honrado, então pense nisso. A sua mente será guardada por essas coisas boas. São virtudes que eu e você, enquanto cristãos que são dominados pelo Senhor, que têm a mente dominada pelo Senhor, tem que manifestar diante dos homens. E aí Paulo encerra o versículo 8 dizendo: se há alguma virtude em que nessas coisas, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Então, olha só, tudo isso daí, todas essas virtudes que eu citei aqui estão em conformidade com o bem, com a excelência moral e da conduta de cada um de nós. Tá? Então são princípios que devem disciplinar aquele que tem a mente de Cristo, que tem a mente dominada por Cristo. São princípios que devem dominar, queridos. É impossível você ser discípulo de Jesus, ser filho de Deus, se você não tem uma mente dominada pelo Senhor. A Bíblia diz o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Observe isso. Você que acredita que é filho de Deus, então, deixe-se dominar pelo Espírito de Deus. Se você se considera um discípulo do Senhor Jesus Cristo, então se deixe conduzir pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. O que é carne? Que Paulo falou da luta, né, da carne. Né? Com a mente, ele é escravo da lei de Deus. Mas a sua carne é escrava do pecado. Muito sério isso aí. A carne é o casamento da alma com o nosso corpo. E esse casamento se dá quando o Espírito Santo não suplanta as obras malignas da carne. Paulo diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carne é morte. Carne, essa carne que faz com que o homem esteja sujeito à lei do pecado, queridos, é o casamento da alma do homem e do seu corpo, que não são controlados pelo Espírito Santo. Então quem vive na carne, quem vive no pecado, quem vive praticando o pecado, quem vive dominado pelo pecado, não tem a mente de Cristo. Eu tenho que lhe dizer essa verdade. Eu tô ministrando aqui com base na palavra de Deus, com a Bíblia, ó. A Bíblia sagrada está aqui, ó. A Bíblia, ó. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Tá? As Escrituras. Ah, eu não creio nas Escrituras. Problema seu, querido. Problema seu. Se você não crê na Escritura, ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Ah, foi os homens que escreveram. Você está certinho. Foi os homens que escreveram, mas o autor é Deus. O autor é Deus. A palavra de Deus diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se você não tem a Bíblia como palavra de Deus, eu sinto muito, tua mente não é dominada pelo Senhor. Sinto muito. Sinto muito.
Se você acredita que as Escrituras é a palavra inerrante, irrefutável, infalível de Deus, se você não crê nisso, tua mente não é de Cristo. Você profere o nome de Deus, mas você não aceita a Bíblia como palavra de Deus, então tua mente, me desculpe, eu tenho que lhe falar a verdade, tua mente não está dominada por Cristo. Não está. E aí? O que você escolhe? Quem domina a tua mente a partir de agora? Cristo ou Deus deste século? Porque Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz do Evangelho é que ilumina, é que clareia a tua mente, é que te faz compreender coisas que você não compreendia. Você abre as Escrituras, talvez você abra as Escrituras e você diz, poxa, eu leio, mas não consigo entender as Escrituras. Por quê? Porque tua mente não é dominada por Cristo. Talvez você não tenha nem nascido de novo. Porque aquele que nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo de Deus no Espírito dele. E ele é regenerado. Ele passa a entender. Sabe por quê? Porque quem vai ensinar ele a entender, a compreender as verdades espirituais é o Espírito Santo. Eu vou encerrar a minha fala agora. Era para ter encerrado, né? Faz horas que eu estou dizendo isso aqui. Mas é que a palavra de Deus é tão tremenda, gente, que eu poderia passar aqui mais 2 horas falando sobre isso. Ok? A Bíblia diz o seguinte, olha. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Essa é a palavra de Deus. Então você pode não entender, sabe por quê? Porque você é um homem natural ainda. Você não nasceu de novo. Você abre as Escrituras para ler e não compreende, é porque você ainda não nasceu de novo. Você ainda não nasceu da água do Espírito. A tua mente não é a mente de Cristo ainda. Então aproveite essa oportunidade, se deleite com essa palavra, querido. Vou ficando por aqui, amados. Quero agradecer a sua companhia. Louvado seja Deus por você estar com a sua família nesse momento, sendo edificado pela palavra do Senhor. Dê o seu like. Dê o seu like. Você também tem todo o direito de não gostar. Se você quiser reprovar essa mensagem, está lá a opção lá no canal do YouTube da Toronto Bragança. Entre lá, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Aproveite, envie aí para quantas pessoas você puder. Mas faz o seguinte, dá a sua aprovação, se caso você aprovar essa palavra. Se você receber no seu coração essa palavra como palavra de Deus, dá o teu like lá, tá? Dá a tua aprovação lá, curte, tá? Compartilha, abençoa alguém com essa palavra. Amém? Logo mais, às 18 horas, o nosso culto de adoração e celebração ao nome do Senhor. Vou estar com você novamente, tá? Deus está me dando a oportunidade nesse dia poder ministrar a palavra do Senhor, tá bom? Meus amigos aí que estão me acompanhando, meu abraço, muito obrigado, que Deus te abençoe. Quero orar por você, tá? Abençoando a sua vida. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer pela família de cada um dos teus filhos que estiveram conosco até aqui, Senhor, sendo edificados por essa palavra maravilhosa. Continua derramando da tua graça, Senhor, todos os dias sobre a vida dos teus filhos. Abençoe cada um dos amigos que nos acompanham também, Senhor. Enche
casa deles de graça. Senhor, que a mente deles seja renovada, que eles tenham a mente de Cristo, que eles saibam guardar a mente, que através dessa palavra eles possam, Senhor, se armarem, se portarem, Senhor, de forma moderada, Senhor, para que possam assim, Senhor, exaltar o Teu nome com as suas atitudes. Abençoa, Senhor, abençoa a cidade de Bragança, abençoa o estado do Pará, abençoa a nação brasileira, Pai. Guarda, traz, Senhor, um tempo de paz sobre a nação, de prosperidade espiritual, em o nome de Jesus. E assim eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, até a próxima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.